Oi, gente. Sabe onde nós estamos? Na escola. A gente veio aqui conhecer... Não, você veio aqui conhecer. Eu já conheço há 4 anos. Você sempre pede, então eu vim aqui representando vocês pra gente conhecer os alunos do DEICO, os colegas do DEICO, a sala do DEICO, o bebedouro do DEICO... Ruiva, menos. Gente, quem é que tá lendo algum romance aqui? Eu! O tema do vídeo de hoje é romance. Oi, Matheus, prazer. Ele é bom aluno? Ele é muito bom. Eu estou lendo A Invenção de Hugo Cabret. Qual foi o personagem que mais te marcou nesse livro? O próprio Hugo. O próprio Hugo. Por quê? Porque ele é persistente. Você já terminou de ler? Não. Tá te dando vontade de terminar logo pra saber o final da história? Um romance pode ser um caso de amor ou um gênero literário. Aqui, hoje, é um gênero literário. Felizmente. Afinal, esse vlog é meu. Se fosse da Ruiva... O romance, como gênero textual, é uma narrativa longa que normalmente é dividida em capítulos. Um romance narra uma história principal, mas também pode contar histórias paralelas, secundárias em relação à história principal. Quer dizer que eu sou uma história secundária? É isso? Delicadeza de rinoceronte. Histórias secundárias também podem ser marcantes. Eu estou lendo Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Qual dos personagens coadjuvantes que você mais gosta? O Kiron. Por quê? Porque ele é uma pessoa discreta. E esse Kiron, ele é como se fosse um professor. Ele já sabe quem Percy Jackson é. E por isso que ele é uma pessoa importante pra mim. Um romance constrói todo um universo próprio, com detalhes e com uma lógica interna, e as histórias podem se passar em tempo e espaço variados. É como se um romance tivesse vários núcleos, que nem a gente na vida. Você tem os amigos da escola, da rua, do futebol, e com cada um tem um assunto. Existem livros que contam histórias que duram anos e acompanham famílias ao longo do tempo e se passam em várias cidades. Outras podem durar 1, 2 horas. O Menino no Espelho é um romance do Fernando Sabino, que é um autor mineiro. O livro é inspirado na infância dele e conta a história do menino Fernando. Aliás, um dos livros preferidos da Ruiva. Conta pra eles por quê. Porque ele captura a infância de forma lúdica e nostálgica, dialogando com os espectadores de todas as idades. Tá, agora é verdade. Por causa da galinha, óbvio. Uma das peripécias do Fernando é que ele esconde e cria como bicho de estimação uma galinha que a mãe dele comprou para fazer um almoço especial para o chefe do pai. O livro tem um capítulo inteiro, quase 10 páginas, só sobre a galinha. Eu já tinha visto Alzira matar galinha. Uma coisa horrível! Agarrava a coitada pelo pescoço, agachava, apertava o corpo dela entre os joelhos, torcia com a mão esquerda a cabecinha assim para um lado e com a direita, zap! Passava o facão afiado, abrindo um talho no gogó. O sangue esguichava longe. Ela parava logo o esguicho com uma bacia, deixando escorrer ali dentro até acabar. Eu aqui trabalhando e ela só na carnificina. Eles estão adorando. Não estão adorando, gente. Ai, peraí, vocês não estão adorando. Ah, mas estava tão legal. Eu adoro esse trecho. Sabe por quê? Olha as palavras que ele escolhe. Olha como o autor vai construindo esse sentimento de nojinho que você vai sentindo quando lê.
agarrava a coitada pelo pescoço, agachava, apertava, torcia, o sangue esguichava longe. Olha isso. Escrever um romance não é só contar uma história, é trabalhar a forma e a linguagem também. Cada palavra escolhida é importante. Dizer, tô chateado, mataram a galinha, é diferente de dizer, ela aparava logo o esguicho com uma bacia, deixando que escorresse ali dentro até acabar. E a bichinha ainda viva, estribuchando nas mãos da malvada. Pessoal, romance, como todo texto de base narrativa, pode ter essa estrutura: apresentação, conflito gerador, clímax e desfecho. Isso acontece ao longo do livro como um todo, mas pode acontecer também dentro de cada capítulo ou várias vezes durante um romance. Assim, a história do Fernando vai se desenvolvendo, se complicando ao longo do livro, mas cada aventura dele em cada capítulo também tem começo, meio e fim. Até a pobre da galinha tem começo, meio e fim. Sem metáfora uma hora dessa, Ruiva. A história da galinha tem começo, meio e fim porque ela é uma unidade dramática do livro. É uma história que faz sentido dentro do enredo, da história maior que o livro conta, que são as aventuras da infância do Fernando. Mas também faz sentido isoladamente. Ela começa quando a galinha chega, tem um clímax, quando a Alzira quase mata a pobre coitada, e termina quando o chefe do pai do Fernando come a macarronada da cozinheira e fica feliz da vida porque o cardápio não é galinha, que ele detesta. Mas aí você descobre, lá no meio da história, por acaso, que a galinha morreu. Passou por tanta coisa. A história dela emenda uma na outra, assim, sem nem despedida. A vida é assim. Os romances também. Uma coisa emenda na outra e a gente mal vê onde uma começa e a outra acaba. O desfecho de um capítulo pode ser o conflito gerador do capítulo seguinte. A gente tem que se conformar. Tá na hora de fazer o almoço e onde é que a galinha se meteu, hein? Eu não sei. Você tava brincando com ela ontem. Ah, isso foi ontem, eu não vi. Será que ela fugiu ou alguém roubou? Eu me lembro de morrer de medo da Alzira quando eu li O Menino no Espelho pela primeira vez. Mas meu pedaço preferido é quando o menino Fernando encontra um duplo, um outro menino igual a ele que sai do espelho. Eu não achava graça nenhuma em mim. Confesso que desde então eu já não era o meu tipo. Mas era comigo mesmo que eu tinha de viver. E neste caso, um menino feito aquele ali diante de mim é que eu gostaria de encontrar sem tirar nem pôr. Um menino que, em tudo e por tudo, fosse absolutamente igual a mim. Porque, do contrário, não tinha graça. Que falasse como eu, se vestisse como eu, andasse como eu, pensasse e sentisse como eu. Juntos, nós dois seríamos capazes de tudo, das melhores brincadeiras e até mesmo conquistar o mundo. Eu adoro esse trecho. Porque o sonho da sua vida é viver só com você, né? Porque me lembra a minha infância. E porque tem um uso incrível do narrador em primeira pessoa. Uau, estupendo, fora de série. Finge que entendeu daí, que eu finge que entendi daqui. É assim. A história é contada pelo Fernando, que é narrador e personagem. Levantava a perna e ele levantava também ao mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. Coçava a orelha e ele também. Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de esperar, ele ao mesmo tempo vem com a sua mão esquerda encostando-a na minha. Sorrio para ele e ele para mim. Mais do que nunca, me vem a sensação de que é alguém idêntico a mim que está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar. Não foi à toa que o autor escolheu esse narrador em primeira pessoa. O narrador-personagem pode ser um recurso para você se sentir mais próximo dele, mais dentro da história. Stephanie, você que tem cabelo tão bonito, me conta o que você está lendo. Eu estou lendo Querido Diário Otário. Maravilha, o que mais te marcou aí? Me fala. Foi o fato da menina não saber se ela é uma princesa ou um sapo. Você se identificou com ela? E como é que você se sentiu quando o livro acabou? Aí eu fiquei mal porque eu queria ler mais. Dê as boas-vindas a ela, que acaba de voltar de uma longa viagem a outro planeta! Não grita! Não sabe que não pode falar alto na biblioteca? Ruiva está apaixonada por uns bruxos aí. É, uns bruxos. Elementar, meus caros. Harry Potter. Aquele bruxinho que tem superpoderes capazes de mudar quase tudo no mundo e mesmo assim continua usando óculos. Ruiva viu Harry Potter. E aí comprou a roupa do Harry Potter, os óculos do Harry Potter. Até que um dia ela descobriu que o filme era um livro. E aí piorou. Porque livro, meu caro, você leva com você para qualquer lugar. Eu estou lendo As Vantagens de Ser Invisível.
Esse aqui tem um livro, não tem? Não, tem um filme. Tem um filme, não tem, do Esse livro? é o livro. Eu prefiro ler o livro pra depois ver o filme. E depois comparar, né? É pra... Orgulho do professor. É óbvio, né? O livro tem mais detalhes do que o filme e eu gosto de muitos detalhes. O livro, você tem que imaginar como é que tá acontecendo. Já o filme, você vê real assim o que tá acontecendo. A imagem que é colocada no filme, todo mundo tá vendo a mesma imagem. Claro que cada um vai perceber aquela imagem de uma forma, mas o livro, quem lê esse livro, vai imaginar cada personagem, cada cenário, cada ação da sua própria maneira. Vai ter o seu filme, né? O seu próprio filme. Eu leio o livro, aí eu vejo o filme, aí eu fico assim frustrada, porque não é o meu filme. Não foi o que eu imaginei. Você não sente isso, não, quando, no caso... Essa é a maior diferença entre um livro e um filme. Um filme passa as mesmas imagens para todo mundo. É claro que cada um pode perceber as imagens de um filme da sua maneira, mas um livro provoca imagens completamente diferentes na cabeça de cada pessoa que leu. A história que é contada no romance é um pouquinho sua também. Muito maluco isso, uma história que é uma só, mas é um monte ao mesmo tempo. E tem gente que reclama de ler. Por conta disso, nós estamos inaugurando um novo quadro. Perguntas e respostas quando der. Funciona assim. Vocês perguntam aqui nos comentários e no Facebook e a gente responde um dia quando der. Formidável. Vamos começar? Todas têm a ver com romance, né? Porque é o tema de hoje. Andressa diz assim: Esse troço de ler é um trem difícil, né? acho que a Andressa é mineira. Como eu faço pra lembrar direito da história que eu parei de ler ontem e vou continuar hoje? Andressa, deixa eu só te falar um negócio. A gente não lê romance como lê um texto curto, tá? É que nem paquera. Tem toda uma estratégia pra se aproximar. Ei, morena. Desculpa. A leitura de um romance é uma aventura. Tem idas e vindas. Às vezes, num dia, você volta para o trecho que estava lendo no dia anterior. É normal não lembrar exatamente do que estava acontecendo no ponto da história em que você parou. Quando for assim, volta um pouquinho. Quando for assim, volta um pouquinho, retoma o ritmo e vai seguindo. Cada leitor descobre o seu jeitinho especial de ler um romance. Andressa, a gente sabe que a dúvida é de 3 meses atrás, tá? Mas a gente respondeu! Quando deu. Mais perguntas? Tem, de 40 dias atrás, Jéssica do Tuiuti. Um romance pode ter 2 personagens principais? Qualquer narrativa pode ter mais de um protagonista. Sendo romance ou não. João e Maria, por exemplo, é uma história com 2 protagonistas. Mas é comum ter um protagonista, um antagonista e alguns personagens coadjuvantes. E o João Augusto pergunta: por que ler dá sono? Amigo, maracujá dá sono, sofá com TV dá sono. Agora, livro, dá sono não. O que dá sono é a hora que você escolhe para ler. A pessoa passa o dia todo jogando, correndo, estudando, namorando, vendo filme, vendo série. Aí, 15 minutos antes de dormir, pensa assim: acho que vou ler esse livrinho aqui. Óbvio que você vai dormir. E esse foi o Perguntas e Respostas Quando Der. O quadro que acaba quando a gente cansa. Eu acabei de ler A Culpa das Estrelas e sou diferentona. Quando eu comecei a ler a coleção, eu tava numa vibe parecida com a da Nick, que é a personagem principal. E o livro te ajudou a passar por isso? Ajudou, porque me fez pensar assim, pô, não é só eu que tenho esses problemas, olha, ela também tem. Quando você vê um livrão grandão assim, isso não te assusta, não? Não. Não mesmo. Na verdade, me atrai, porque são poucas pessoas que têm coragem pra ler isso. E assim, quando vai chegando no final, como é que você sente? Como é que você se sente como leitora? Eu termino, aí como eu tenho mais 5 da coleção, eu volto pra outro livro. Até sair o próximo. É. E quando parar de sair o próximo? Eu vou lá na autora e falar, não, eu quero mais, pelo amor de Deus, escreve mais que não tem como parar. O que eu acho mais legal nos grandes livros é que a cada fase da vida que você lê, você vai mudando e seu modo de ler também. Muda a sua maneira de compreender o livro. Eu também li O Menino no Espelho quando eu tinha 10 anos e foi incrível, porque eu vivi as aventuras do Fernando junto com ele. Quem não quer ter casa no quintal, se embrenhar no mato, descobrir o segredo de uma casa mal assombrada? Quem não quer voar? Mais tarde eu li de novo e ele me deu saudade de quando tudo era mais simples. Deico, a sua infância ainda não acabou. Você faz coleção de dinossauro. O mais legal de ler é que você entra
na história. Você fica amigo dos personagens. Quando eu amo um livro, eu leio devagarzinho, no fim, que é pra não acabar logo, sabe? E no final você sente saudade daquelas pessoas como se fossem parte da sua família. Eu sinto mais saudade da Galinha Fernanda do que de você. Tem gente que faz anotações, que conversa com os personagens. Tem gente que... Já vou. Fernando era louco pra encontrar alguém igual a ele no mundo. Igualzinho mesmo. Ele passa horas. Quem ele passa horas? Quem disse que ele passa horas? Ai, foi mal. No espelho quando eu tinha 10 anos e foi... Eu achei legal. E foi incrível. Ação.